Então, muito boa tarde a todos e todas que nos acompanham neste início desse Pausa e Prosa, nesta tarde, nessa semana tão especial, que é a Semana de Atenção a Semana de Atenção à Pessoa com Deficiência, né? E nós estamos, então, aqui nesta tarde. Eu sou a Cíntia, vou fazer minha autodescrição: mulher, branca, cabelo mechado, visto um blusão de gola alta, azul, e recebo a todos assim com muito carinho para nesse nosso próximo 1 hora que nós estaremos juntos para fazer essa reflexão sobre esse tema tão importante que é inclusão e deficiência, né? Um assunto para todos nós. Nós estamos aqui hoje, então, com a presença do Dr. Bruno de Oliveira, que é juiz corregedor e presidente da CEPAI, né? A Deza Liege Puricelli Pires, e presidente do Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde, e a nossa palestrante, Marina Bart. Marina é psicóloga e gestora do Instituto Pertence, especialista em educação inclusiva pela Universidade La Salle e especialista em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem pela PUC. Também é idealizadora e coordenadora do curso Ação Caminhos para a Diversidade. Então, muito boa tarde a todos e todas, e já passo então a palavra para o Dr. Bruno para fazer a abertura deste nosso evento. Boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar com todos aqui, com a Cíntia, com a Marina, com a desembargadora Liege e com todos os ouvintes que nos escutam pelo canal do YouTube, né? Eu também vou fazer minha audiodescrição aqui. Meu nome é Bruno, eu tenho 1,70 m, sou homem, cabelos castanhos, visto um terno azul escuro, camisa branca, gravata azul, e sou, como foi anunciado, sou presidente da CEPAI, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do nosso Tribunal de Justiça, que é uma comissão composta por representantes, servidores, magistrados de diversos órgãos do nosso Tribunal de Justiça, e que tem como um dos objetivos promover a acessibilidade e a inclusão dentro do nosso Tribunal de Justiça. Então, estamos, né, na Semana da Pessoa com Deficiência, né, está ocorrendo nessa semana, e este evento, né, esse Pausa e Prosa especial, é um evento em alusão à Semana da Pessoa com Deficiência. E eu já começo aqui o próprio tema do evento hoje, a inclusão, né? Inclusão e deficiência é um assunto para todos nós, tem tudo a ver com um dos objetivos da CEPAI, que é promover a acessibilidade e inclusão, uma vez que a CEPAI ela promove no sentido de fazer com que haja inclusão no nosso Tribunal de Justiça em todas as áreas, a inclusão arquitetônica, né, a inclusão de informação, uma acessibilidade digital, né, a acessibilidade no acesso à justiça. Então, a CEPAI ela atua nessa linha, e então por isso que esse evento hoje aqui tem tudo a ver com o assunto da CEPAI e com a nossa semana, né? Inclusive, tenho certeza que a nossa palestrante, a Marina, tratará das próprias atitudes, né, que nós temos que ter, né, para superar as barreiras atitudinais, que mudar a cultura de reconhecer a deficiência como uma característica que cada um de nós pode ter, se é que já não tem, né, no sentido de incluir essas pessoas, ter um tratamento mais harmônico possível e mais normal, né? É o que a CEPAI procura promover dentro com os seus objetivos. Eu agradeço, então, a nossa palestrante, a Marina, agradeço a desembargadora Liege, né, que é a presidente do Comitê da Saúde do Tribunal de Justiça, e pelo próprio tribunal, pela excelente escolha desse evento e desse painel. Tá? Então, muito obrigado a todos e a todas. Temos uma ótima palestra agora da Marina, e vou passar a palavra à desembargadora Liege. Uma boa tarde, desembargadora. Boa tarde a todos os que estão aqui presentes e àqueles que também nos assistem. Eu sou Liege Puricelli Pires, desembargadora do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e estou presidente do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça. Esse comitê, já há muitos anos, vem promovendo
esse tipo de pausa e prosa, de discussão que interessa a todos. E essa discussão é ímpar, porque eu até me assustei quando eu vi que o IBGE fez um estudo que quase 1/4 da nossa população tem algum tipo de deficiência, que seria um tipo de obstáculo, que pode ser qualquer tipo, até emocional, físico, enfim. Então, eu acho que essa palestra vai ser muito frutífera para até nós podermos, daqui para frente, trabalhar naqueles nossos projetos aqui no Rio Grande do Sul, de como fazer essa inclusão, de como fazer com que essa pessoa que tem algum obstáculo possa trabalhar melhor, possa viver melhor, possa estar feliz consigo mesmo. E eu acho que a Marina foi uma pessoa assim que escolhida a dedo, né, Cíntia? E ela vai conseguir nos passar todos essas mensagens. Marina, tu vais apresentá-la ainda, Cíntia? Acho que sim, né? Eu apresentei ali no início, não sei se de repente cortou o áudio, mas posso Tá. novamente Eu acho que a própria palestrante Então, tá. pode se auto-apresentar, né, Marina? Então, estás com a palavra. Muito obrigada. Então, primeiramente, uma boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Queria agradecer imensamente o convite, né? É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Eu vou também fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos lisos, curtos, castanhos claros, um pouquinho abaixo do ombro. Eu uso um óculos de grau, mais arredondado, da cor marrom. Estou usando brincos de pérolas e uma blusa com gola alta laranja. Eu estou aqui no meu escritório, que tem uma parede em tom de azul degradê, uma estante de livros e uma plantinha. Então, eu sou a Marina, como o pessoal comentou, sou psicóloga, trabalho no Pertence, que é um clube para pessoas com deficiência aqui em Porto Alegre. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre esse tema, né, que é um assunto para todos nós, como a gente colocou no título. E a gente está, então, nessa Semana da Pessoa com Deficiência, então também já parabenizo a iniciativa para a gente poder conversar sobre esse assunto, e a ideia também é a gente fazer essa troca, então eu fiquei bem à vontade para colocarem aí perguntas, comentários, né? Podem me interrompendo e a gente vai falando. Eu vou compartilhar então aqui a minha tela, que preparei alguns slides, e eu vou também, enquanto isso, a gente está aqui com um outro recurso de acessibilidade, né, que são as Libras, né? Então a gente está aqui com a Karen e com a Sheila, que estão sinalizando aqui junto com a gente, assim como a descrição que a gente fez no início, né? Também é o recurso de acessibilidade de comunicação, então eu vou descrevê-las também, né? A Karen é uma mulher parda, tem 44 anos, veste camisa preta e está com fundo verde. E a Sheila vai revezar, então elas vão revezar. As Libras têm a mesma descrição, mulher parda, veste camisa preta e está com fundo verde, que elas estão no mesmo espaço. Então, só para a gente ir contextualizando. Então, vou projetar aqui meus slides. Todos os meus slides têm fundo branco, bem claro. Esse primeiro slide, então, tem desenhos de algumas pessoas com deficiência. Tem uma pessoa numa cadeira de rodas, uma pessoa cega, uma pessoa com uma prótese na perna, e uma pessoa com bengala, e está escrito Inclusão e Deficiência, um assunto para todos nós. Abaixo, então, tem o meu nome, Marina Camargo Bart, e a minha formação, que o pessoal já comentou. Tá? Então, todos os slides têm esse fundo. Eu vou começar, então, a minha fala sobre o primeiro conceito, que é a deficiência. Então, eu queria que a gente fizesse esse breve exercício de pensar, assim, né, o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa na palavra deficiência. Se a gente for colocar deficiência no dicionário, ou até jogar agora no Google, muito provavelmente a palavra solta de deficiência, ela vai vir como um sinônimo, né? Como perda de quantidade, perda de qualidade, insuficiência, ausência, fraqueza, falha, falta. Então, normalmente, essa palavra ela é usada como sinônimo quando a gente quer descrever algo que, como vocês podem ver, não é muito positivo, né? Essas palavras são adjetivos muitas vezes negativos, né? Então, a deficiência, ela se encontra, o conceito da deficiência se encontra numa caixinha fechada, né? E aí, o meu convite, a minha proposta para vocês hoje é que a gente possa justamente abrir essa caixa e tirar esse conceito desse quadradinho, poder pensar a deficiência para além desses sinônimos que a gente percebe comumente, né? Então, esse é meu convite, que a gente possa pensar para além disso, né? Tirar a deficiência dessa caixinha, né? E pensar, então, nas pessoas com deficiência, né? Quem são essas pessoas, né?
para além da deficiência, né? Então, o que a gente tem hoje, assim? A gente tem um conceito que a gente considera, assim, como em constante evolução e transformação. Ele vem sendo modificado ao longo do tempo, e ele vem sendo entendido a partir de diferentes perspectivas e diferentes teorias, né, ao longo do tempo. Então, a ideia é que a gente possa fazer um breve panorama histórico e entender porque hoje esse público, né, como já foi comentado, que aí 1/4 da população brasileira possui algum tipo de deficiência, porque ainda assim é um público que é excluído socialmente, é um público que enfrenta preconceitos, né? Então, a ideia é a gente poder pensar um pouco sobre isso. Aqui também nesse slide eu coloquei o desenho de algumas pessoas, né, com deficiência, com cadeira de rodas, com muleta, com prótese, só para a gente ilustrar um pouquinho a diversidade também, porque a deficiência é uma vivência múltipla, né? Ela é uma vivência que é muito singular para cada pessoa. A gente tem pessoas com o mesmo tipo de deficiência, mas que têm um contexto e uma realidade diferente. Então, a experiência da deficiência para aquela pessoa também vai ser diversa, né? E aí que também está a grande complexidade de a gente falar sobre o tema. Quando a gente pensa em inclusão e acessibilidade, não é só um tipo de acessibilidade que a gente tem que pensar, são vários, né? Porque a gente está querendo contemplar uma diversidade. E aí esse é o grande desafio, assim, né? E aí, resumidamente, pincelando, assim, né, esse panorama histórico, o que a gente tem quando a gente vai olhar, né, historicamente para o conceito da deficiência, né? A gente tem o primeiro modelo que a gente, o primeiro, né, paradigma que a gente pensa que começou a falar em deficiência é o modelo místico, né, que daí é aquele mais antigo, assim, né, quando a religião, quando a gente não se tinha estudos avançados na medicina, a religião, né, era a grande resposta para as questões sociais, né? Então, a religião trazia a deficiência como uma justificativa para um castigo, né? Para aquela coisa divina, né? Então, se ocupava muito o lugar de vitimização dessas pessoas, né? Então, era aquela coisa angelical de serem anjos, né? De ficarem, sim, excluídos, porque se colocava nesse lugar, né? Que, bom, se nasceu assim é porque, enfim, Deus mandou, porque, né, tem uma justificativa nesse cunho mais espiritual e religioso. Então, esse é o primeiro modelo que a gente consegue encontrar, né, nos estudos que falam, então, sobre a deficiência. Obviamente, com o passar do tempo e com o avanço dos estudos, né, principalmente na área da medicina, na área da saúde, a gente tem alguns avanços, né, em relação... E aí, o que acontece quando a gente tem esse segundo modelo, né, que é o modelo médico ou biomédico, né? Se entende, então, que a deficiência ela é justamente a patologia, né, a doença, né, que tem essa lesão que vai apresentar um caráter individual e negativo, ou seja, a doença, a patologia, está naquela pessoa, é algo dela. E aí só torna incapaz. Então, de novo, a gente segue com uma associação negativa, né, para a questão da deficiência. Então, aquela pessoa que tem uma deficiência, ela tem uma doença, ela tem uma patologia, né, a lesão que ela apresenta no corpo dela precisa ser consertada, precisa ser curada, precisa de tratamento, né? Então, você tem que as pessoas são incapazes, tá? Aí, um pouco mais recentemente, entre aspas, mais ou menos na década de 60, 70, os estudos começam a migrar para outras áreas para além da medicina. Então, antropólogos e sociólogos também começam a olhar para esse conceito. E aí a gente começa a ter também estudos encabeçados por pessoas com deficiência, que criticam o modelo médico no sentido de trazer que é algo individual daquela pessoa e começa a pensar, não, só um pouquinho, não sou eu, tem todo um contexto, né, na minha volta que me torna uma pessoa com deficiência. E aí a grande diferença, né, acho que o grande avanço desse modelo para os anteriores é que justamente faz uma diferença entre a lesão e a deficiência. Então, por exemplo, a pessoa não ter uma perna, não é ela não ter a perna que faz, né, ela ter uma deficiência, todo esse contexto, porque justamente como já foi comentado, existem barreiras sociais. E essas barreiras sociais, elas refletem na interação social dessa pessoa, né? Refletem como ela vai se deslocar, como ela vai interagir, é o espaço que ela vai conseguir acessar. Então, essas barreiras sociais são de diferentes tipos, né? Como arquitetônicas, de comunicação. Então, se a gente tem pessoas, por exemplo, surdas que estão nos acompanhando, se a gente não tivesse Libras, elas iam ter um reflexo na interação, não ia conseguir acompanhar o nosso evento, né? Então, tudo isso são barreiras sociais e que o nosso meio, o nosso contexto pode sim intervir, né? Então, aqui, a partir daqui, a gente tem esse caráter social da deficiência. Se tira da pessoa, precisa ser algo consertado, e começa a se olhar, né, para o meio, para o contexto, para onde essa pessoa está inserida. E aí, essa justamente a definição que a gente tem na Constituição brasileira, de quem são as pessoas com deficiência, né? Então, se a gente for olhar na Constituição brasileira,
a gente vai encontrar uma definição bem voltada, né, para o modelo social. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos reais, né, que se a gente for olhar, né, talvez pode parecer um pouco confuso, estranho essa denominação, mas isso fica muito bem nítido, né, quando a gente vê exemplos. Então, eu separei alguns de reportagens, né, se a gente for colocar aí, dar um Google, isso aparece muito frequentemente, né. Então, pessoas com deficiência física criticam a acessibilidade em São Paulo. No Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, a reportagem mostra obstáculos na maior cidade do país, calçadas irregulares e postes nos caminhos. Então, veja, se uma pessoa que tem uma deficiência física, por exemplo, deve usar uma cadeira de rodas, se ela consegue se deslocar pela cidade, né, porque tem postes, porque tem calçada irregular, vejam como ela vai ter, sim, um reflexo na interação social dela, né? Ela não vai conseguir se deslocar. Então, justamente, de uma forma bem direta, atrapalha, né, a forma como ela vai se deslocar. E não é porque ela usa uma cadeira de rodas, é porque tem poste e tem calçada irregular no caminho, né? Então, só para a gente ver como realmente o contexto interfere diretamente na vivência que essa pessoa tem com o seu meio. Um outro exemplo, então, aqui eu troquei slide, tem uma outra reportagem que diz assim: mãe chora ao contar que filho não consegue vaga em escola por ser autista. Então, a educação é um direito de todos nós, e se pessoas não conseguem acessar a educação, como que ela vai conseguir ter a mesma forma de interação social, né? As mesmas condições de interação social do que as pessoas que frequentam a escola e têm direito, né, e têm acesso garantido à educação? Né? A escola não pode negar a matrícula, né? Então, aqui também mostra um atravessamento direto, né, que as barreiras sociais têm na vida de diferentes pessoas com diferentes diagnósticos. Então, a gente teve um diagnóstico, né, teve uma característica de deficiência física, agora o diagnóstico de autismo, que é um outro diagnóstico, e como isso se atravessa de formas diferentes. E aqui eu separei mais um que diz assim: a Associação de Cegos critica a nota de R$200 por causa do tamanho igual da sua cédula de 20. Né? Então, de novo, uma pessoa que não enxerga e usa o tamanho, né, usa uma outra forma de identificar o dinheiro, como que ela vai conseguir manusear o dinheiro, fazer, né, fazer alguma compra, né? Agora até a gente nem usa tanto, né, o dinheiro em papel, mas se a gente for pensar agora as maquininhas de cartão que são todas digitais e não tem as teclas ali, como que uma pessoa cega vai conseguir, né, identificar para colocar a senha do cartão, por exemplo, né? Então, são diferentes formas, né, que a deficiência acaba sendo impactada. Então, eu separei esses exemplos de diferentes deficiências para a gente conseguir percebendo como, sim, na prática e na vida real, isso acontece. Aí eu trouxe também aqui um vídeo para a gente começar a pensar no título da palestra, né? Por que esse é um assunto de todos nós? Então, aqui tem um vídeo que ele é bem curtinho, tem 1 minutinho, e eu vou só descrevê-lo antes. Tem vários meninos jogando basquete nesse vídeo. Aí acontece uma coisa que eu não vou falar para não dar spoiler, no final eu comento, tá? Mas ele é bem curtinho. E por que é um assunto de todos nós, então, a deficiência? Só me deem ok se o som vai estar funcionando. Vamos ver. Tá com som? Sim. I pick up a broken comb, run it through my thin gray hair. Though I don't have any plans tonight, I'm not going anywhere. Well, I should have seen this coming. Don't know why I'm surprised. When the best of us steps up, our nation stands a little taller. We all play for Então, Canada. esse é um videozinho curtinho, né, do governo do Canadá. E aí, então, tem essas crianças jogando basquete. E aí, uma hora a bola vai longe, o menino vai pegar a bola e vê que na varanda de uma casa tem um menino usando cadeira de rodas, que fica olhando eles jogarem. E aí, no outro dia, ele vai lá e deixa uma bola de basquete na frente da casa desse menino que usa cadeira de rodas. Aí, o menino de cadeira de rodas pega a bola e vai na quadra, e estão todas as demais crianças jogando ou num carrinho, ou numa motocicleta pequenininha, então todos estão de alguma forma com algum pequeno veículo, né, de rodinhas, para estar nas mesmas condições, digamos assim, de jogo do que aquele menino que usa cadeira de rodas, né? Então, se a gente não tiver esse olhar, né, e aí o menino que chamou para jogar não tinha uma deficiência, a princípio não visível, né,
se a gente não tiver esse olhar com o outro, né, a gente não vai conseguir mudar a nossa perspectiva e, consequentemente, não vai mudar, né, o nosso comportamento frente a essas pessoas. Então, esse menino, ele quebrou uma barreira social, né, ele foi lá, teve uma atitude super inclusiva, né, acessível, e ainda engajou ali uma turma de colegas, né, então que a gente também possa ser esses multiplicadores, assim, nessa temática, né, por isso eu gosto muito desse vídeo, assim, né. Bom, então, o que a gente tem, né? A deficiência, ela é, sim, um conceito que ele é dinâmico, então ele pode ser, né, como eu comentei, compreendido a partir de diferentes perspectivas, né? E ele tem, sim, questões sociais e contextuais atravessadas, né? Então, constantemente, a gente vai estar pensando a deficiência para além daquela pessoa. E aí, dito isso, a gente precisa falar de 2 práticas sociais, que a gente já comentou aqui no início também, que é a acessibilidade e a inclusão. E mais do que isso, a gente conseguir diferenciar essas 2 práticas, né? Porque às vezes a gente usa essas práticas como sinônimos, né? Acessibilidade e a inclusão. E, na verdade, não, né? Na verdade, quando a gente diz que um lugar é acessível arquitetonicamente, a gente não pode dizer que ele é, com certeza, inclusivo, né? Tem uma diferença aí nessa conceituação também, né? Que a gente possa justamente pensar nessa diferença e poder sair daqui pensando o que a gente poderia fazer diferente no nosso dia a dia para que a gente possa ter mais acessibilidade e mais para frente mais inclusão. E como isso não é só para as pessoas com deficiência, como pessoas sem deficiência ou de outros marcadores sociais, né? Porque a gente também tem que pensar em outros marcadores também se beneficiam quando a gente tem, né, um lugar acessível, né? Quando a gente tem uma sociedade inclusiva de fato, né? Então, para a gente pensar primeiro na acessibilidade. Né? O que é acessibilidade? Né? A gente tem, então, a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, né, que vai dizer assim, coloquei até entre aspas, que é bem como está ali, né? Acessibilidade, então, é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, uso público, privado ou coletivo, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, eu destaquei aqui, né, utilização com segurança e autonomia. Acessibilidade não é eu fazer algo para aquela pessoa, é ela conseguir fazer sozinha. Então, por exemplo, não é eu empurrar a cadeira de rodas daquela pessoa, é que ela tenha a sua autonomia, sua independência para fazer aquilo de forma de fazer sozinha, assim, né? Porque a acessibilidade não é a gente fazer pela pessoa, né? Então, acho que isso também é bem importante. A gente vê situações, deixa eu te ajudar, assim, mas não é ajuda. Acessibilidade não é ajuda. Acho que isso é bem importante a gente diferenciar. Depois eu passo um outro vídeo também de uma criadora de conteúdo que ela fala justamente sobre isso. Acessibilidade não é ajuda. Então, a gente oferecer ajuda não quer dizer que a gente está sendo acessível. Então, acho que isso também é bem importante a gente pensar. E também pensar nos tipos de acessibilidade, né? Porque a acessibilidade, ela não é só a rampa. Se a gente achar, a acessibilidade tem que só colocar aqui uma rampa e vai estar tudo certo. Então, não, né? A gente tem diferentes tipos de acessibilidade. A gente tem, sim, o tipo de acessibilidade arquitetônica, né? Ou a acessibilidade física, que, sim, são as rampas, que, sim, são as calçadas regulares, que, sim, é o piso tátil nas calçadas, que a gente até vê um pouco mais, assim, né? Mas é toda essa acessibilidade que tem a ver com a rua, com o espaço, né, físico que a gente está inserido. Então, esse é um tipo, tá? Mas não é acessibilidade no todo. A gente também tem acessibilidade de comunicação. Então, a gente fez no início, né, a nossa autodescrição, que é uma acessibilidade de comunicação, a gente está aqui com a Libras, que é uma acessibilidade de comunicação. Então, as diferentes formas que a gente tem de se comunicar com o outro, seja face a face, ou seja por escrito, né, seja na televisão, né, então são formas de a gente se comunicar de forma acessível. Né, hoje a gente tem muito ali, né, nas redes sociais, os vídeos, muitos já tem legendas, já tem libras, então isso é uma forma, assim, de alcançar e se comunicar com mais pessoas, né? Mas vamos pensar quantos programas de TV que a gente vê libras, por exemplo, né? Então, como será que as pessoas surdas acessam o conteúdo que vai na televisão, né? O jornal ele não tem libras, né? Então, a gente ainda está engatinhando, assim, nessa questão, né? Assim como a gente tem, Libras é uma língua, né? Não é uma linguagem, isso também é legal, né? Quantos nós, né, aprendemos diferentes línguas, né? A gente aprende inglês, aprende espanhol, e a gente estuda uma vida inteira para isso, e a gente não aprende Libras, né? Que é uma língua também aqui do Brasil, né? Então, se a gente pudesse, desde o início, poder inserir Libras nas escolas, inserir Libras, né, como disciplinas obrigatórias na faculdade, a gente teria muito mais, né,
condições, assim, possibilidades de se comunicar com diferentes pessoas, né? E, de novo, daqui a pouco nem é sobre as pessoas surdas. Eu estou num lugar com muito barulho e eu vou gritar para a pessoa, se eu fizer um sinal em Libras, talvez a pessoa entenda, né? Então, a gente também pode usar isso, né, como algo positivo para a pessoa sem deficiência também. E acho que a grande questão que a gente fala aqui também da acessibilidade, que eu acho que é a base, né, para todas as outras, é a acessibilidade atitudinal. Ou seja, né, como que é a nossa atitude frente às pessoas com deficiência? Como que a gente se comporta? A gente ignora as pessoas? Não, a gente fala com elas, a gente, né, tá em contato, né? Quem está nos assistindo aí, pensem nos ciclos de amigos de vocês, nas famílias de vocês. Quantas pessoas com deficiência vocês convivem diariamente? Se a gente for pensar no número, né, de 1/4 da população, essa estatística se aplica para a vida de vocês também? Né? Será que 1/4 das pessoas que vocês convivem tem algum tipo de deficiência? Né? Então, como que a gente está agindo frente às pessoas, né? E aí dentro disso também a gente tem o preconceito em relação a esse grupo que eu vou falar depois, mas que entra na nossa atitude também, tá? Então, até aqui são os tipos de acessibilidade. Qualquer questão que vocês tiverem, a gente podem ir me perguntando ou me sinalizando, tá? Aí eu trouxe também para ilustrar, né, que tem uma charge, né, um quadrinho, que é uma rua, assim, que tem uma rampa e tem uma escada que está cheio de neve. E aí tem uma pessoa limpando a neve, e aí tem algumas crianças esperando essa pessoa limpar a neve da escada. E uma dessas crianças usa uma cadeira de rodas. Aí ela fala assim, você pode, por favor, limpar a rampa? E aí a pessoa que está limpando fala assim, depois que eu limpar a escada para todas as crianças que estão esperando eu limpar a escada, eu limpo a rampa para ti. Ao que a pessoa fala, que está na cadeira de rodas. Mas se tu limpar a rampa, todos nós vamos usar a rampa. Então, a rampa não é só para ele, né? Então, se ao invés de limpar a escada para os outros, entre aspas, ele pode limpar a rampa e os outros e essa pessoa podem acessar o mesmo caminho, né? Então, isso a gente tem uma acessibilidade, a gente tem uma atitude inclusiva, né? Porque nem todo mundo consegue subir uma escada, mas tem alguém que daqui a pouco não consegue usar a rampa, né, ou usar ali com corrimão, né, então é pra gente justamente pensar do porquê que isso é assunto de todos nós, que quem que vai sair perdendo se a gente tiver essa acessibilidade, né, quem vai de alguma forma não poder acessar um local, né, na rampa. Então essa é a ideia da gente ir pensando, assim, da acessibilidade também ser para todos nós. E aí, dentro disso também, eu trouxe um vídeo da Mariana Torquato, que é uma criadora de conteúdo, que ela tem o maior canal, né, no YouTube, que fala sobre pessoas com deficiência. Ela é uma pessoa com deficiência, né, e ela traz essa vinheta que eu acho que é muito interessante para a gente também pensar o que né, eu, enquanto nós, enquanto pessoas sem deficiência, tenho a ver com tudo isso, né? O que eu tenho a ver com deficiência e o que eu tenho a ver com acessibilidade? Então, ela traz uma vinheta, ela é uma mulher branca, ela tem cabelos ruivos, lisos, e ela não tem a parte de um dos braços, tá? Então, ela tem uma deficiência física. E ela conta aqui no vídeo uma experiência que ela teve num restaurante, tá? Vou dar play aqui. Você provavelmente já foi num restaurante assim, né, de self-service, onde você mesmo se serve. E quando não tem uma bandeja pra você se servir, você acaba segurando o prato assim, ó, com uma mão e se servindo com a outra. Agora me diz, como é que eu faço pra ir num restaurante desse? Pois bem, gente, hoje eu vou contar pra vocês sobre uma saga que eu tive com um restaurante que eu frequentava todos os dias e fiquei 3 meses fazendo barraco lá para que eles parassem de me oferecer ajuda e me oferecessem autonomia, o que é uma coisa muito diferente, principalmente quando você tem uma deficiência. Então vem comigo que eu vou explicar direitinho para vocês esse rolê e contar dos meus barracos, meu Deus do céu. Você aí que não tem uma deficiência, provavelmente nunca entrou no restaurante pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir me servir nesse restaurante? Pois essa era uma realidade pra mim, e é ainda uma realidade pra mim. E eu ia todo dia num restaurante, porque era o único restaurante perto, e era o restaurante que todos os meus amigos frequentavam. Então, eu ia nesse restaurante todos os dias, era mais barato também. E o problema começou quando eu cheguei no restaurante e não tinha um apoio para você colocar o prato. Então, como eu falei, eu ficava fazendo malabarismo, minha gente. Colocava o prato aqui e ia me servindo e rezando pro prato não cair. E é claro que o prato caía e já caiu várias vezes e tinha que vir uma pessoa, uma vergonheira só, comida para um lado, prato para o outro, uma loucura, uma loucura. Pois bem,
bem, eu tava cansada de passar por esse tipo de situação num restaurante que eu ia todos os dias e fui falar com o gerente, né? Falei com o gerente, falei, olha, como você pode ver, eu sou uma pessoa com deficiência, eu preciso de um apoio para colocar meu prato. Seria super legal se você instalasse um apoio aqui, porque eu venho almoçar aqui todos os dias. E, né, acessibilidade é uma coisa, é um direito por lei, etc. E ele falou o seguinte, não, minha querida, não se preocupe, todo dia que você chega aqui, fale com um funcionário que a gente vai fornecer uma pessoa pra te ajudar. Mas, gente, tem esse negócio, né? Normalmente as pessoas olham para as pessoas com deficiência e pensam que elas são dignas de ajuda. E nunca que elas são dignas de autonomia, ou seja, fazer as coisas sozinhas, do jeito delas. E eu falei pra ele, não, mas eu não preciso de ajuda, eu não preciso que um funcionário venha, eu preciso de autonomia, eu preciso da mesinha de apoio aqui pro meu prato, porque eu gosto de me servir sozinha, independente. E eu não queria pegar um funcionário que estava fazendo outra coisa, que não era pago para me servir, para simplesmente ficar ali do meu lado segurando um prato, sendo que não era necessário isso. A única coisa que era necessário era uma mesinha, um apoio pro prato. E, gente, nisso foram 3 meses de eu indo todos os dias, chamando o gerente, falando, cadê minha mesinha? Posso deixar o prato cair aqui, hein? A lei diz que tem que ter acessibilidade, hein? Acessibilidade não é só rampa, como eu já falei pra vocês, né, gente? A acessibilidade é muito mais do que rampa. É você ouvir a pessoa com deficiência que tá na sua frente te falando o que ela precisa pra ter uma autonomia. E você respeitar isso. Então, por 3 meses eu tive que fazer barraco, eu tive que chamar ele, eu tive que provocar ele, até que, né, depois desses longos 3 meses, eu cheguei no restaurante e tcharam, tinha uma mesinha de apoio. E, gente, foi a coisa mais linda do mundo, porque todo mundo usava, não era só eu. E mesmo que fosse só eu, é uma coisa que me forneceu autonomia. É uma coisa que me forneceu não ficar nervosa, não ficar pensando, meu Deus, será que eu vou deixar cair o prato hoje? Meu Deus, será que eu vou passar por alguma situação hoje? E, gente, foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu ganhei uma batalha. E sim, essa batalha se chama Batalha pela Autonomia. E, gente, eu quero deixar claro que precisar de ajuda não é uma coisa ruim, não é uma coisa digna de pena ou uma coisa digna de vergonha. Fornecer ajuda a uma pessoa com deficiência não é errado. O que é errado é você negar a autonomia e insistir na ajuda quando essa pessoa já te falou que ela não precisa de ajuda. É isso, gente. Me siga para mais dicas de como fazer barraco até que você consiga o que você quer. Então, acho que esse vídeo da Mariana ilustra bem isso, assim, né? Eu deixei aqui embaixo o arroba dela, que é Mariana Torquato, caso vocês queiram, né, acompanhar os conteúdos dela no Instagram. Ela fala bastante sobre isso. E acho que é importante também a gente trazer pessoas com deficiência para a discussão também, né? Que todos nós temos lugares de fala diferentes. Então é sempre legal poder também trazer, né, essa perspectiva, né? E aí, claro, aqui ela traz, né, de um recurso de acessibilidade. Por que eu digo acessibilidade não inclusão? Porque, por exemplo, será que a mesinha seria acessível para uma pessoa cega? Será que daqui a pouco a pessoa cega que vai se servir no buffet não teria que ter em braille do lado de cada prato qual é aquela comida? Então vejam quão complexo é isso, assim, ela falando de um tipo de acessibilidade que ajudou a ela e outras pessoas também, né? Ela comenta que outras pessoas também usaram a mesinha, né? Acho que isso, né? Ninguém vai sair perdendo, né? Mas a gente também tem que pensar nas outros tipos de deficiência também, né? Então, só para trazer também mais esse elemento para a nossa discussão, assim, que ela falando de acessibilidade e ainda não é inclusão de fato, né? E aí, o que é inclusão? Né? Como que a gente pode definir esse conceito? E aí, já, né, trazendo esse spoiler, não é acessibilidade, né? Vai além da acessibilidade. Então, vou fazer um outro convite aqui para vocês, que é uma analogia. Então, ao invés de entregar assim de bandeja, né, o conceito da inclusão, porque ele é muito complexo, tá? Eu trouxe aqui uma analogia para a gente pensar juntos. Eu vou apresentar aqui umas imagens, eu quero que vocês pensem, tá? Aqui tem um slide que tem um quadrado branco, e aí tem um círculo. Dentro desse círculo tem várias bolinhas cinzas. E fora desse círculo tem várias bolinhas coloridas ao redor desse círculo, tá? Eu quero que vocês pensem num restaurante, qualquer restaurante que vocês frequentam, que vocês gostam, de qualquer tipo, né? Vamos pegar ali o exemplo da Mariana. Pensem nesse restaurante, um restaurante fictício, né? Então, esse restaurante, ele é um lugar que você só vê pessoas sem deficiência lá dentro. Tá? As bolinhas cinzas são as pessoas sem deficiência e as bolinhas coloridas são pessoas com deficiência. Nesse exemplo, só um parênteses, né? Quando a gente fala de inclusão social, a gente fala de diferentes marcadores sociais, né? A gente fala dos marcadores sociais
de raça, de gênero, de orientação sexual, né? Aqui está sendo um recorte da deficiência, mas a inclusão social mesmo, sim, de fato, é quando a gente tem, né, os marcadores sociais também. Mas aqui esse recorte da deficiência, tá? Então vamos voltar para a nossa analogia. O restaurante, então as bolinhas cinzas são pessoas sem deficiência e as bolinhas coloridas, pessoas com deficiência. Então esse é um restaurante que você só vê bolinhas cinzas ali dentro, né? Só tem pessoas sem deficiência lá dentro. As pessoas com deficiência estão fora, né? Estão na margem desse restaurante. Elas estão sendo excluídas. Então aqui a gente tem uma prática de exclusão social. Tá? E de novo, estou dando exemplo de um restaurante, mas pode ser qualquer espaço social, né? E quando eu digo que elas são excluídas desse espaço, não quer dizer que na frente do restaurante tem uma placa escrito proibido pessoas com deficiência entrarem aqui. Não, mas isso está muito subjetivo, né? Então, daqui a pouco não tem a rampa, daqui a pouco esse restaurante não se comunica com esse público, daqui a pouco esse público não está conseguindo chegar lá por algum outro motivo, não tem interesse, mas é um público potencial. Se é um quarto da população brasileira, é um quarto de possíveis clientes que poderiam estar ali, né? Mas eles não estão, por algum motivo. Então, aqui, esse restaurante, a gente tem uma prática de exclusão social, tá? E aí, vocês já estão, enfim, conversando sobre isso, já estão debatendo, já estão se questionando sobre essa criminalização que é a exclusão de pessoas com deficiência na sociedade, vocês estão indo nos lugares e veem que não tem pessoas com deficiência lá, e vocês começam a questionar isso, né? Ah, por que essas pessoas não estão aqui, né? Aí tu vai lá pro dono pro gerente do restaurante, tu pergunta, tu já percebeu que não tem pessoas com deficiência aqui? Onde é que será que elas estão? Porque elas não estão aqui, né? E aí o dono resolve dizer, não, tu não te preocupa. As pessoas que frequentam esse restaurante não têm deficiência, porque do outro lado da rua tem um restaurante só para pessoas com deficiência. Então, assim, tu não precisa te preocupar, porque elas estão indo para algum lugar, elas não estão sem comer. Tem um restaurante que recebe elas, tem um restaurante que é acessível, tem um restaurante que tem até pessoas com deficiência trabalhando lá. Então, eu não preciso me preocupar, não é assunto meu, certo? Então, olha só, aqui a gente já tem uma outra prática social, né? Quando a gente tem uma segregação, que a gente chama, né? Tem uma marcação muito nítida desses espaços, né? Então, esse lugar aqui é para pessoas sem deficiência, esse aqui é para pessoas com deficiência. Elas estão incluídas no espaço delas, é isso? Não, isso não é inclusão também, isso é uma segregação, porque as pessoas estão separadas por diferentes motivos. Quando a gente vai pensar hoje no grande debate que é a educação inclusiva no Brasil, por exemplo, essa é uma questão, né? A gente ter escolas especiais só para pessoas com deficiência é inclusão, né? Não é? Como que a gente pode pensar isso realmente de uma forma inclusiva, né? Então, também fica esse questionamento. Mas então aqui a gente tem uma prática de segregação social, né? A gente tem essa separação muito evidente de espaços. Mas as pessoas com deficiência já estão ali reunidas, pelo menos elas estão juntas ali no lugar, no restaurante. Então, sozinhas por aí, né? Então, a gente tem essa marcação. Isso ainda não é inclusão. Aí tu vai lá, tu segue falando pro dono do restaurante, olha, isso não é inclusão, as pessoas têm que estar aqui no teu espaço também são clientes, também são consumidores em potencial, vamos chamar essa galera aqui e tal, tu insiste, e aí o cara te diz, o dono do restaurante te diz assim, tá, tudo bem, eu deixo pessoas com deficiência entrarem aqui, tem problema, daí que a gente tem o círculo, né, com as bolinhas cinzas, e dentro do círculo tem um outro círculo com as bolinhas coloridas dentro, né. Eu deixo elas entrarem aqui, eu vou organizar uma mesa só para elas, a mesa perto da porta, que já é perto do banheiro, né? Vou até contratar um garçom com deficiência para atender só aquela mesa ali. Agora, estou sendo inclusivo? O que vocês acham? Que a gente está batendo na trave da inclusão, né? A gente tem aqui, né, que a gente chama de integração, né? As pessoas, elas estão, mas não estão, né? Elas estão ali dentro, mas não estão interagindo de uma forma natural, né? Que daí, quando a gente vai também pensar, por exemplo, no mercado de trabalho, a gente tem aí a lei de cotas, né, que tem mais de 30 anos essa lei. Essa lei, ela garante a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas eu não sei se ela garante a inclusão de fato, né, insere aquelas pessoas ali, mas elas estão incluídas, elas estão, de alguma forma, interagindo com outras pessoas, ou elas estão interagindo só com pessoas com deficiência? Ou elas estão tendo acesso a vagas específicas para pessoas com deficiência? Né? Então, aqui a gente tem uma outra prática social, né? Que é a integração, que muitas vezes é as tentativas sociais que a gente tem, né? Que a gente vem engatinhando para caminhar para uma inclusão, mas isso não é inclusão social, né? Isso é uma integração que ainda não é o ideal, assim. E quando a gente fala em inclusão, pense aí como que vocês acham que vão estar as bolinhas nesse nosso desenho, né? Como é que vai estar, né? As bolinhas.
A ideia é que as bolinhas estejam assim, nesse nosso exemplo muito simplório, né, gente? Como se fosse simples, mas não é simples, né? Então aqui a gente tem o círculo e dentro as bolinhas todas misturadas, as cinzas e as coloridas, né? Essa é a ideia da inclusão, quando a gente consegue perceber essas interações de pessoas diferentes marcadores sociais, aqui a gente está falando da deficiência, mas que possam interagir no mesmo espaço, né? E aí entra o debate, estamos preparados para isso, né? E quando a gente estiver preparado, será que a gente vai precisar falar sobre isso? Porque a ideia é que seja uma coisa tão óbvia que não precisa falar sobre isso, né? Mas então a ideia é que a inclusão social, e aí eu acredito muito que a inclusão ela é quase uma utopia, assim, nos dias de hoje, mas a gente já melhorou bastante, né? É quando a gente tem, então, essa interação natural e constante, né, de pessoas com diferentes marcadores sociais, sem diferenciação de espaços. Então, sem diferenciar, né, esse restaurante aqui é para pessoas com deficiência, esse aqui é para pessoas sem deficiência. Né? A ideia é que a gente possa ver as pessoas circulando no mesmo ambiente de uma forma tão natural que não vai nos chamar atenção. Por isso que eu digo que é uma utopia, né? Provavelmente hoje, quando vocês vão num lugar, pense nos lugares que vocês vão, e você é uma pessoa com deficiência naquele lugar, provavelmente a chance dela ser a única naquele lugar é muito grande. Né? Então, se ela chama as outras por ser a única naquele lugar, ainda não é inclusão. Né? E aí, por exemplo, tem outro exemplo que eu gosto muito, né? Por exemplo, os ônibus aqui de Porto Alegre, né? Quando a gente tem ali, tem ônibus que tem acessibilidade, né, para as pessoas com cadeira de rodas entrarem, né? No ônibus tem um elevadorzinho, né? Na porta dos fundos, na porta ali lateral, na porta do meio, né? Então, a pessoa que usa cadeira de rodas tem que entrar no meio do ônibus, ela não entra pela porta da frente, como todas as outras pessoas, não passa pela roleta. Tem uma diferenciação muito óbvia daqueles espaços. Então, sim, tem uma acessibilidade, a pessoa acessa aquele local, mas não é inclusivo, porque a gente marcou muito a porta da frente para quem não usa cadeira de rodas e a porta dos fundos é para quem precisa usar cadeira de rodas, que tem um elevador, né? Se a gente for olhar, né, outros países, né, Europa, Estados Unidos, já tem, os ônibus têm a mesma porta de entrada para todo mundo, porque é a porta da frente que baixa, assim, né? Então, só para a gente pensar como esses exemplos, eles estão, né, ao nosso redor todo o tempo, a gente tem que olhar para eles e problematizar eles, né? E aí eu pergunto, assim, para vocês, né, quem é que vai sair perdendo com a inclusão, com a acessibilidade? Né, se a gente tem essa troca constante, assim, né, quando a gente falou aquele momento, né, da acessibilidade arquitetônica, né, que é a questão das calçadas regulares, por exemplo, né, não é só para a pessoa que usa a cadeira de rodas, né, quando a gente tem as rampas nas calçadas, né, para as pessoas acessarem a calçada, e às vezes tem um carro estacionado na frente, naquela rampa, que não pode, mas volta e meia tem. É só a pessoa com cadeira de rodas que vai conseguir acessar ali? Ou é, por exemplo, uma pessoa que está com carrinho de bebê, ou uma pessoa que está com uma bicicleta, ou uma pessoa que está com, sei lá, skate, patinete, com roller, com carrinho de compras, né? Então, se a gente for pensar que isso também nos atinge, também é um assunto de todos nós, né? Por isso o título da nossa palestra, assim, né? Para a gente poder pensar como algo que todos nós impactamos e somos impactados. E aí, o que também é assunto de todos nós, né? Onde mais a gente entra, assim, né? Quando a gente falou agora há pouco da acessibilidade atitudinal, né? A gente tem um termo que a gente chama, né? Que é o capacitismo. Então, também é papel de todos nós, também é assunto de todos nós combater o capacitismo. E o que é o capacitismo, né? É o preconceito em relação às pessoas com deficiência. Assim como a gente tem outros preconceitos sociais que são estruturais na nossa sociedade, então, se vocês forem ver ali, o sufixo é mesmo do racismo, do machismo, né? Então, é um preconceito em relação a um marcador social, muitas vezes, entre aspas, as minorias, mas nem sempre minorias numéricas, né? São minorias, né, sociais, na verdade, mas as pessoas existem, né? Mas esse preconceito, então, ele considera, ou melhor, ele desconsidera a capacidade das pessoas com deficiência. Então, se questiona o quão capazes as pessoas são. Por isso o termo, né, capacitismo. Né? Então, e esse preconceito, ele pode dar de diferentes formas. Né? Ele pode ser tanto uma coisa, algo bem escrachado, bem nítido, né? Bem óbvio, né? Ou pode ser algo mais velado. Então, a gente tem esses dois polos, assim, né? Como que a capacidade das pessoas é questionada, né? Ou elas são subestimadas, tipo, a gente não considera que elas são pessoas capazes de, por exemplo, entrar no mercado de trabalho, logo eu não contrato uma pessoa com deficiência para o meu time, eu não, né, não interajo com essas pessoas, né, porque a gente não considera ela como seres capazes, ou elas são superestimadas. E aí a grande questão, né, que daqui entra a questão do, eu achei que eu estava te elogiando, quando a gente fala uma pessoa com deficiência, o exemplo de superação, só porque eu te vi hoje na rua,
eu vou acordar muito feliz amanhã, né? Então, a gente não pode usar a régua do outro, assim, quando a gente usa a gente chama do mito do herói, assim, né? As pessoas com deficiência só de saírem de casa já ganharam a vida, assim, na verdade, não, são pessoas como qualquer outra que tem essa característica, né, a longo prazo, e que elas estão nas suas batalhas, assim como nós estamos, né? Quando eu digo a gente, eu estou pensando em mim enquanto pessoa sem deficiência, né? Usar essa régua, né, das pessoas com deficiência para eu enfrentar as minhas batalhas, assim, né? Então, acho que isso é muito importante. Só que às vezes isso vem como um elogio, assim, né? Ou quando a gente tem, por exemplo, a gente usa termos, que eu acho que é bem importante a gente diferenciar também, né? As pessoas especiais, né? As pessoas não são especiais, né? Todos nós somos especiais, assim, né? Mas não é porque ela tem uma deficiência que ela é especial, né? Ou quando a gente vê ali a sigla PNE, né? Que é portador de necessidades especiais. Que necessidades especiais são essas? Será que não são necessidades básicas que todos nós temos, né? E aí também só para a gente marcar, assim, qual que é o termo correto que a gente utiliza, né? Então, a gente não utiliza pessoa, né, especial com necessidades especiais, né? São pessoas com deficiência. E a pessoa vem antes da deficiência. A deficiência, ela é uma característica, né? Hoje também se discute muito, assim, também com algumas diferenças de países, o termo deficiente, né? Porque o deficiente, às vezes, acaba por definir aquela pessoa, né? Ser só deficiente, né? Então, a gente também, aqui no Brasil, a gente usa mais pessoa com deficiência. Mas em outros locais, eu já vi pessoas falando, não, eu sou deficiente porque é o que eu sou, né? É uma característica minha. Então, tem pessoas que não se incomodam com o termo, assim, né? De deficiente. Mas aqui no Brasil a gente usa a sigla PCD, né? Então, acho que também isso é legal a gente ter em mente. Mas, na dúvida, como que a gente chama essas pessoas? A gente pergunta o nome, né? Isso também é legal, todos nós temos nomes que a gente possa, né, interagir com as pessoas pelo nome delas, assim. E como que a gente, como que o capacitismo, ele está presente, assim, na nossa vida, né? Como que a gente pode olhar para o nosso lado e perceber, né, que está acontecendo com o capacitismo, o que a gente pode fazer frente a isso, né? Então, por exemplo, quando a gente escuta, quando a gente fala frases como, você está cego, você está surdo, quem é que nunca falou, nunca ouviu isso? Ou, não temos braço, não temos perna para fazer isso. Eu estou mal das pernas, dei uma mancada. Óbvio, né? São frases muito coloquiais que estão no nosso dia a dia e que não tem nenhuma intenção, né, de magoar ou de ferir alguém. Provavelmente nem está falando isso para pessoa com deficiência, mas é só para a gente ver e para a gente pensar o quão presente isso está, né? O quão estruturado isso está na nossa sociedade, o quão enraizado está, né? Porque é tão natural a gente falar, você está cego, você está surdo, né? E que é a grande questão aqui, né? Qual que é o grande problema, assim, dessas frases, né? Normalmente elas são associam a deficiência com algo ruim, algo negativo, né? Você vai pensar, tem pessoas que talvez, sim, sejam cegas, sejam surdas, e aí isso é um problema, né? Ou tem uma pessoa que realmente não tem um braço, não tem uma perna. Então, veja como a gente coloca a capacidade como empecilho aqui, né? Uma incapacidade como esse empecilho, assim, né? Então, se a gente puder... faça esse exercício aí, pensem se vocês falam, se vocês escutaram já alguma dessas frases, né? Em que contextos que vocês usam essas frases, e aí o que fica, assim, o que é a minha sugestão daí para vocês, né? Que a gente possa repensar essas frases, né? Em contextos que elas são usadas, e a gente possa mudar e sim multiplicar. Então, ao invés de dizer assim, tu tá cego, tu tá surdo, olha, tu tá me escutando, tu tá prestando atenção aqui no que eu tô falando contigo? Ou, ao invés de dizer assim, não temos braços, não temos pernas para isso, né? A gente não tem como fazer isso, nós temos recursos para fazer isso agora, né? Ou, estou mal das pernas, normalmente é associado com dinheiro, né? Não estou bem financeiramente, né? Ou, dei uma mancada, né? Mancada, às vezes tem pessoas que mancam, que tem essa questão locomotora, né? E aí quer dizer que isso é errado, né? Então, cometi uma gafe, cometi um deslize. Então, a ideia é que a gente possa olhar para essas frases e poder, sim, repensar e ir mudando. Porque se a gente não conseguir mudar isso, que é o tão básico, que são frases, tudo bem, não tem nada demais, mas como que a gente vai mudar, então, outras atitudes, outras ações que a gente possa ter, né? E aí que a gente possa olhar para isso também, chamar atenção se alguém fala alguma dessas frases, não, a gente se repensar, a gente, né, poder reformular. E se tem uma outra forma de falar, se a gente pode se comunicar de uma forma mais gentil, mais educada, por que não usar essas expressões? Né? Por que a gente tem que seguir usando esses vícios de linguagem que a gente tem? Né? Se a gente pode mudar, a gente pode falar de uma outra forma, né? Então, hoje, mas recentemente, a gente fala muito das expressões racistas que a gente tem no nosso vocabulário, né? Então, vamos olhar também para os capacitistas. E a grande questão aqui, não está aqui para dizer assim,
a gente não pode ser capacitista, não vamos ser nunca mais, vou falar nenhuma dessas frases. Não tem como a gente garantir isso, né? Eu, enquanto pessoa sem deficiência, eu sim, vou ter atitudes capacitistas, sim, porque tá, né, no meu inconsciente, tá na minha, infelizmente, na minha essência, assim como tá na essência social também, né? Mas eu tenho que pensar e olhar para isso e desconstruir isso aos poucos, né? Mas não tem como a gente dizer, nunca mais vou falar, nunca mais vou cometer, não, né? Talvez sim eu cometa, mas aí a grande questão é a gente olhar e poder, sim, modificar e problematizar essas questões, né? Então, esse era o meu convite, assim, para a gente hoje. Acho que até falei um pouquinho rápido, mas só para a gente ter esse tempinho também para trocas, enfim, né? E no final, mas que a gente pudesse pensar nesses conceitos: deficiência, acessibilidade, inclusão e capacitismo. E como que eles estão presentes, como que a gente impacta e é impactado por esses conceitos também no nosso dia a dia. Então, da minha parte, gente, era isso. Fica aqui meu agradecimento. Aqui tem os meus contatos também. Tem aqui o perfil do Pertence, que é o local onde eu trabalho. Quem quiser conhecer também, a gente trabalha com pessoas com deficiência intelectual, física, enfim, sensorial, aqui em Porto Alegre. A gente faz um trabalho bem legal de inclusão social com essas pessoas. Eu também fico o convite, quem quiser conhecer um pouquinho mais. E é isso, muito obrigada. Marina, parabéns. Foi ótimo. Estás de parabéns, é exatamente o que a gente queria discutir, queria ouvir aqui. Eu teria uma pergunta para te dizer, porque eu sei que tem também o deficiente emocional, o deficiente sensorial, né? O que seria isso e como se agiria com esse tipo de deficiente, com esse tipo de obstáculo? A gente tem um tipo de deficiência que é a deficiência sensorial, que é a questão dos sentidos. Então, pessoas com deficiência visual e auditiva são deficiências sensoriais, né? A gente não tem hoje um termo para deficiência emocional, a gente tem alguns transtornos mentais, né? Que são as questões mais de saúde mental, assim, mas a gente não utiliza muito esse termo ainda de deficiência, né? Porque daí também são diferentes questões que também atravessam, né? Acho que pessoas, por exemplo, se a gente for pensar numa pessoa com depressão, com esquizofrenia, também vão ter barreiras sociais, né? Que daqui a pouco impactam a forma que ela age na sociedade, né? Mas são coisas diferentes. Sensorial tem a ver com a audição e a visão, que daí entra nesse tipo de deficiência que a gente está falando, e a questão emocional, daí são transtornos emocionais que a gente tem também, né? Que também podem impactar, assim, a forma como essa pessoa vivencia na sociedade. Uma pessoa que tem TOC, por exemplo, que tem ansiedade, tem fobia social, também pode enfrentar barreiras sociais. Se a gente for usar, assim, essa definição de barreiras sociais, talvez outras pessoas que não têm uma deficiência física, né, ou sensorial, também possam se sentir, de alguma forma, com deficiência, né, mas a gente não tem também tão específico, né, essa definição, assim. Não sei se te respondi. Sim, acho que sim. Obrigada. Eu que agradeço. Cíntia, não sei se tem perguntas. Então, temos aqui muitas contribuições. Marina, eu queria sintetizar toda essa reflexão que tu nos trouxeste agora numa palavra bem pequenininha. Uau! É isso, né? Acho que tu nos provocou assim as melhores reflexões, nos trouxe exemplos muito, muito claros. Eu mesma, né, sou afilhada de uma menina autista, um anjo que veio para a nossa vida assim para nos ensinar muita coisa. E a primeira coisa que a gente se depara quando a gente se vê presente assim numa situação dessas é que mundo que ela vai encontrar, né? E eu acho que é exatamente isso assim que tu nos trouxeste, a questão da nossa atitude, da nossa responsabilidade mútua, né? Então, assim, tivemos algumas contribuições, eu vou trazer algumas aqui da participação das pessoas que nos acompanham. Mas assim, o chat ali nesse momento está cheio de parabenização, de alegria por nós termos trazido esse conteúdo tão importante, né? Então, em nome de todos que estão nos acompanhando, assim, parabéns e muito obrigada pela tua generosidade de nos trazer todo esse conhecimento, né? Eu que agradeço. Então, assim, trazendo assim algumas coisas que as pessoas compartilharam, né? A Marivone nos esclarece aqui que nem todo deficiente auditivo necessita de Libras para se comunicar, o que é importante também, né? Essa reflexão. Não sei se tu quer explorar um pouquinho mais sobre isso. Não, com certeza, sim, né? Só esse parênteses, assim, né? Porque como a gente comentou, a gente tem o mesmo tipo de deficiência, mas diferentes formas de impacto, né? Então, nem todo surdo sabe Libras, nem todo surdo aprendeu Libras, né?
Então, sim, pode usar, a gente tem muito hoje o termo que a gente chama de surdo oralizado, né, que é um surdo que, por exemplo, lê lábios e consegue oralizar, né, o que o aparelho auditivo consegue ter, né, ali acesso a algum tipo de ruído, né, então, é isso, os tipos de acessibilidade que a pessoa necessita difere muito, assim, independente do tipo de deficiência, então, é bem isso, assim, nem todo surdo utiliza Libras. Perfeito. A Giana nos diz aqui diz assim, aprendi com a Marina que acessibilidade é responsabilidade de todos nós. Acho que essa é a frase síntese do nosso encontro hoje, né? Perfeito. A Mara Saldanha diz que precisamos raciocinar com a inclusão e melhorar as nossas atitudes e ensinar as nossas crianças a começar suas vidas com atitudes certas, né? A Priscila diz que, como mãe atípica, ela vê ainda a inclusão como uma luta contínua, né? A gente até comentou no chat que ela não está sozinha, né? Então, há muitas pessoas, assim, nessa luta, né? Por essa maior conscientização e responsabilização de todos, né? E nós temos também aqui a participação da doutora Priscila Lopes da Silveira, ela é juíza em Goiás, e está nos prestigiando, assim, nos acompanhando, e ela diz aqui, né, parabenizando pela pauta, e diz que lá eles desenvolvem um programa que é o Conviver, deixou ali o acesso para todos, @programa Conviver, para as pessoas seguirem, né? A Elisa e a Márcia compartilharam aqui conosco no chat que já enfrentaram situações de discriminação, de não serem convidadas para alguma festa, alguma coisa nesse sentido, né, por serem portadoras de deficiência, né, e nos traz isso também muita reflexão de que às vezes a gente acha que isso não acontece mais, né, Marina? E sim, acontece, né, infelizmente acontece. E por isso que a gente tem que falar sobre isso, né? Por isso que a gente tem que estar aqui trazendo a pauta, né? Porque se não acontecesse, estaria tudo certo. Mas a gente tem que falar, assim, porque acontece bastante. E no mais, assim, muitos comentários, assim, agradecendo, parabenizando, né, dizendo que esse tipo de capacitação, a Joyza nos diz aqui, que esse tipo de capacitação, de palestra, tinha que ser inserido no currículo desde a educação básica, né, e é verdade, né. Então seria, assim, algumas das impressões aqui do grupo. Tá. Não sei se o Bruno gostaria de fazer algum comentário. Eu gostaria de agradecer muito a Marina, foi muito bonita a palestra dela, a fala dela, porque nos trouxe diversas reflexões, e reflexões no sentido de cuidar, de tratar, de acolher a pessoa com deficiência de forma normal, de normalizar, a fim de que nós alteremos a cultura, né? A deficiência é apenas uma característica da pessoa, assim como nós temos diversas características, e então não é nada mais nem nada menos, né, a necessidade de que nós, no Poder Judiciário, acolhemos essas pessoas e possibilitarmos que as pessoas, quando acessem o Poder Judiciário, consigam, como o próprio vídeo ali, né, da Marina referiu, consigam acessar o Poder Judiciário por si, né, que consigam ajuizar a sua ação, ir a uma audiência judicial, receber um atendimento no balcão, sem a necessidade da intervenção de terceiro, porque a pessoa com deficiência está exercendo um direito dela, né? E isso é acessibilidade, isso é inclusão. Né? Por isso que até a Corregedoria recomenda aos juízes que nomeiam intérpretes, né, para intérpretes para as audiências, para as pessoas surdas, a fim que as pessoas consigam se comunicar em audiência. Não é simplesmente eu tentar como foi referido, a Libras é uma língua, né? Então é uma forma de comunicação, é uma forma pelo qual determinadas pessoas se comunicam, né? Então eu preciso designar um intérprete se eu não souber as Libras, a fim de que essa pessoa consiga entender, exercer o seu direito, exercer cidadania, entender o que está acontecendo em audiência, na audiência judicial, né? Então por isso que até que a Corregedoria orienta, né, as unidades que nomeiam os intérpretes para as audiências, né, para possibilitar que as pessoas acessem o Poder Judiciário de forma efetiva, né, e a própria Corregedoria, a própria CEPAI, em uma parceria com o Sejude, né, que é um dos organizadores do evento, ela promove 2 cursos, Marina, tem promovido 2 cursos em parceria com a FADERS. Um é atenção à pessoa com deficiência, abordagem com cidadania, que ministra justamente
esses tópicos que tu bem referiste aqui, noções de deficiência e o que o servidor público, o que o magistrado deve fazer para melhor acolher a pessoa com deficiência, para encaminhar a pessoa com deficiência, né, para, enfim, possibilitar que ela acesse o Poder Judiciário. E também ministra um outro curso, oferece um outro curso aos servidores, um curso EAD, que é um curso de Libras, né, a fim de que temos mais de 600 servidores já capacitados nesses 2 cursos, né, a fim de que os nossos servidores e magistrados, não ter uma formação em Libras, que sabemos que é uma formação contínua, né, exige uma capacitação longa, mas sim consigam se comunicar com as pessoas que necessitem dessa língua, né. Enfim, esses 2 cursos, então, também tem a ver com a tua fala, que foi maravilhosa, agradeço muito, né, e a necessidade, sim, eu acho que o síntese da tua fala de alterar a cultura a fim de possibilitar que as pessoas com deficiência, pode ser qualquer um de nós, exerçam por si os seus direitos. Tá? Muito obrigado, foi bastante esclarecedora e enriquecedora para nós, Marina. Eu acho que o Bruno disse tudo, né? É uma questão cultural, né, Marina? E penso que, graças a Deus, estamos mudando essa cultura. Nós estamos conseguindo já algumas coisas ótimas, né? Eu acho que eu tive, digamos assim, pelo menos 2 aprendizados da tua palestra. Um, que o deficiente, ele tem alguma coisa para nos ensinar. Eu acho que talvez esse preconceito venha da ideia que ele não tem nada para nos ensinar. Não, eu acho que ele tem muito a nos ensinar, como aquele menino ali que subia a rampa, né? Que disse, por que todos não vêm comigo por aqui? Teríamos que limpar só a rampa e todo mundo aproveitaria. Então, nós temos muito que aprender com o deficiente. Ele tem muita coisa para nos ensinar. E o outro aprendizado é que o meio é que tem que se adaptar ao deficiente, e não o deficiente tem que se adaptar ao meio, né? As calçadas têm que se adaptar ao deficiente, e não o deficiente ter uma cadeira especial que tenha que subir em qualquer rampa, em qualquer lugar, e por aí vai. Eu acho que se a gente conseguir essas 2 barreiras, né, ultrapassar essas 2 barreiras do preconceito de que o deficiente, ele que se adapte. Não, o professor vai se adaptar ao aluno, não é o aluno que vai se adaptar aos coleguinhas. Os coleguinhas vão se adaptar, eles vão ter que se adaptar com aquele coleguinha que é diferente. E eu acho que se conseguirmos ultrapassar essas 2 barreiras, né, Marina, eu acho que seria por aí. Então, gostaria que tu já comentasse isso e já desse a tua fala final. Com certeza, é bem isso, assim, né? Por isso que a gente chama do modelo social, né, da deficiência, porque é o social, né, o entorno da pessoa que tem que ser modificado, assim, né? E, de novo, não é só para se modificar para a pessoa com deficiência, não, para todos nós, né? Então, por isso que o meio, assim, né? Acho que, com certeza, acho que vocês sintetizaram muito bem, assim, eu fico muito feliz que a gente esteja cada vez mais falando sobre isso, que a gente siga problematizando, e que a gente siga trocando sobre isso em outros momentos também. Então, de novo, parabenizo, né, aí a pauta para a gente falar sobre isso. Eu estou super à disposição também para a gente seguir conversando. E muito obrigada também, agradeço, fico muito feliz que tenha sido um momento bacana para vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, encerramos por aqui, né, Cíntia? Agradecendo esse evento que foi tão bem planejado, acho que foi ótimo, e agradecendo a bondade da Marina, que veio aqui fazer essa palestra maravilhosa, e dando uma boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.